As pessoas passavam apressadas, algumas até esbarrando no senhor de cabelos brancos que se debatia na cadeira de rodas, tentando inutilmente alcançar o balcão. Ninguém parava. Ninguém olhava. Era como se ele fosse invisível em meio ao caos do aeroporto. Foi quando ela surgiu. Cabelos desgrenhados, mala quebrada, atrasada para seu voo. Sofia poderia ter seguido seu caminho, como todos os outros, mas algo a fez parar. Mal sabia ela que aquela decisão tomada em segundos mudaria sua vida para sempre. O som estridente da mala quebrada ecoava pelos corredores brilhantes do aeroporto, misturando-se à sinfonia caótica de vozes, avisos sonoros e passos apressados. Sofia corria, seus cabelos castanhos balançando descontroladamente, a blusa branca já manchada de suor. A cada passo, seu coração parecia querer escapar do peito. Não apenas pela corrida desesperada, mas pelo medo avassalador de perder aquele voo. 15 minutos. Era tudo o que restava antes do embarque fechar. Suas economias de 3 anos, acumuladas com duplas jornadas e horas extras intermináveis no pequeno café onde trabalhava, estavam todas investidas naquela passagem. Uma passagem que representava muito mais que um simples deslocamento. Era sua chance de recomeço, de deixar para trás uma vida de lutas e decepções. Última chamada para o voo do 401. A voz metálica e impessoal do alto-falante fez seu estômago revirar. Sofia apertou o passo, seus dedos tremendo enquanto se agarravam. A alça da mala. As rodas protestavam a cada movimento brusco, ameaçando desmontar a qualquer momento. Foi nesse instante de desespero que seus olhos captaram a cena que mudaria tudo. Um senhor de cabelos brancos como neve estava sentado em uma cadeira de rodas, seus braços finos e trêmulos esticados na tentativa frustrada de alcançar o balcão de informações. Suas mãos, marcadas pelo tempo, tremiam no ar como folhas ao vento. O que mais impressionou Sofia, porém, não foi sua fragilidade física, mas a dignidade silenciosa em seu rosto, mesmo quando as pessoas passavam por ele como se fosse apenas mais um obstáculo em seu caminho. Uma executiva de salto alto quase tropeçou na cadeira de rodas, lançando um olhar de irritação ao senhor. Um grupo de adolescentes riu baixinho, apontando discretamente. Uma família inteira desviou dele como se sua condição fosse contagiosa. E ali estava ele, ainda tentando, ainda mantendo a compostura, mesmo quando seus olhos azuis profundos começavam a marejar de frustração. Algo dentro de Sofia quebrou. Sem pensar 2 vezes, largou sua mala ali mesmo, no meio do corredor. Ignorou os protestos indignados das pessoas que precisaram desviar do obstáculo súbito. Seus pés se moveram como se tivessem vontade própria, guiados por um impulso maior que sua pressa, maior que seu medo de perder o voo. Posso ajudar o... Senhor? As palavras saíram suaves de seus lábios, carregadas de uma gentileza que parecia ter desaparecido daquele lugar frio e impessoal. O homem ergueu o rosto e seus olhares se encontraram. Sofia sentiu como se o tempo tivesse congelado. Aqueles olhos eram de um azul tão profundo que pareciam guardar oceanos de histórias não contadas. Havia algo naquele olhar, uma mistura de surpresa, gratidão e algo mais. Algo que fez sua garganta apertar com uma emoção que não conseguia nomear. Ah, minha jovem! Sua voz saiu trêmula, mas carregada de uma elegância natural que combinava com sua postura. Só preciso chegar até o balcão. Minhas pernas, elas não são mais o que eram. O tempo tem esse costume de levar algumas coisas sem pedir permissão. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus próprios olhos, mas as conteve. Posicionou-se atrás da cadeira de rodas com delicadeza, suas mãos encontrando as alças com naturalidade. O senhor relaxou visivelmente em seu assento, suas mãos enrugadas finalmente descansando sobre o colo bem vestido em um terno azul marinho impecável. Qual é seu nome? Ele perguntou enquanto ela o guiava com cuidado entre as pessoas, que agora pareciam notar sua presença, abrindo caminho com olhares curiosos. Sofia, respondeu ela, ajustando o ângulo da cadeira para que ficasse perfeitamente alinhada com o balcão quando chegassem.
Sofia. Ele repetiu o nome como se estivesse degustando um vinho raro, saboreando cada sílaba. Sabe, Sofia, às vezes me pergunto se as pessoas ainda conseguem ver além da própria pressa, além de suas pequenas bolhas de preocupação. Você me faz acreditar que sim. Um funcionário do aeroporto finalmente se aproximou, seu crachá reluzindo sob as luzes fluorescentes. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o senhor ergueu uma mão num gesto elegante que pedia silêncio. Espere, ele disse, virando-se na cadeira para olhar Sofia nos olhos. Seus dedos, surpreendentemente firmes apesar da aparência frágil, encontraram a mão dela. Obrigado por me ver, Sofia, por realmente me ver. Uma lágrima solitária escapou e rolou pela bochecha dela, pegando-a de surpresa. Havia algo no modo como ele disse aquelas palavras, uma verdade tão profunda e honesta que tocou algo dentro dela que há muito estava adormecido. Última chamada para o voo 2401. A realidade a atingiu como um tapa. Seu voo, todo o dinheiro economizado, todos os sonhos depositados naquela viagem. Preciso ir, exclamou, já se virando para correr, o coração partido entre o dever de ajudar e a necessidade de partir. Sofia! A voz dele a alcançou, forte e clara apesar da distância crescente. Às vezes, quando paramos para ajudar alguém, o destino decide nos ajudar também. Lembre-se disso. Não havia tempo para decifrar o enigma em suas palavras. Sofia correu de volta para sua mala, que milagrosamente ainda estava onde a deixara, ignorada pela multidão como se fosse parte da arquitetura do lugar. Arrastou-a pelos corredores que pareciam se estender infinitamente, o som das rodas quebradas agora mais alto e mais desesperado que antes. Chegou ao portão de embarque ofegante, o cabelo um caos de fios revoltos, a blusa branca agora completamente encharcada de suor. A funcionária atrás do balcão a olhou com uma mistura de pena e irritação profissional. Sinto muito, senhorita. O portão acabou de fechar. As palavras atingiram Sofia como um soco no estômago. Suas pernas fraquejaram, e ela precisou se apoiar no balcão para não cair. Todo o dinheiro que tinha juntado, as noites sem dormir, os sonhos cuidadosamente planejados, tudo perdido porque ela tinha escolhido parar, tinha escolhido. Espere! Uma voz autoritária e elegante soou atrás dela. Essa passageira está comigo. Sofia se virou para encontrar uma comissária de bordo impecavelmente vestida, seu uniforme azul marinho tão perfeito quanto o terno do senhor da cadeira de rodas. Ela sorria com genuína gentileza. O senhor Antunes pediu especialmente que a aguardássemos, explicou a comissária, fazendo um gesto para que um funcionário pegasse a mala de Sofia. Por favor, me acompanhe. Senhor Antunes, o homem da cadeira de rodas, como ele poderia? As perguntas se multiplicavam em sua mente enquanto era guiada pelo Finger em direção à aeronave, seus passos ecoando no corredor metálico como uma contagem regressiva para algo que ela ainda não compreendia. O ar dentro do Finger parecia diferente, carregado de possibilidades. Era como se o universo estivesse sussurrando que aquele atraso, aquele encontro, não tinha sido uma simples coincidência. Havia algo maior em movimento, algo que começou no momento em que ela escolheu parar para ajudar um estranho. Foi quando a comissária, já próxima à porta da aeronave, tirou um envelope dobrado do bolso do uniforme. Ele pediu que entregasse isso a você quando estivesse acomodada. Disse com um sorriso que parecia guardar um segredo. As mãos de Sofia tremeram ao aceitar o envelope. Dentro do avião, já sentada em sua poltrona junto à janela, abriu-o com dedos cuidadosos, como se estivesse desembrulhando algo precioso. A caligrafia no papel era elegante e firme, assim como seu autor. Querida Sofia, você me deu algo que dinheiro nenhum pode comprar. Sua gentileza sincera, nascida não da obrigação, mas da pureza de seu coração. Agora permita-me retribuir não com dinheiro, mas com uma oportunidade. Meu filho gostaria muito de conhecê-la. Com eterna gratidão, Roberto Antunes. Junto ao bilhete, havia um cartão dourado com o nome de um dos hotéis mais luxuosos da cidade e um endereço cuidadosamente anotado à mão. Sofia olhou pela janela do avião,
observando as luzes da pista começarem a se mover enquanto a aeronave ganhava velocidade para a decolagem. O céu noturno além do vidro parecia piscar para ela, como se compartilhasse um segredo. Algo em seu coração dizia que sua vida estava prestes a mudar completamente. E tudo começou porque ela decidiu parar. Porque escolheu ver além da própria pressa, além de seus próprios problemas. Guardou o envelope junto ao peito e fechou os olhos, deixando que o ronco dos motores a embalasse. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do desconhecido. Afinal, às vezes os melhores capítulos de nossas vidas começam quando paramos para ajudar alguém. O avião cortava os céus noturnos enquanto Sofia permanecia mergulhada em pensamentos, seus dedos acariciando distraidamente o envelope que descansava em seu colo. O cartão dourado do hotel reluzia sob a luz suave da cabine, como um portal para um mundo que ela jamais imaginara fazer parte. As palavras do Sr. Antunes ecoavam em sua mente. Meu filho gostaria muito de conhecê-la. A turbulência súbita a trouxe de volta à realidade. Sofia endireitou-se na poltrona, ajustando o cinto de segurança. Seu reflexo no vidro da janela revelava uma mulher diferente daquela que embarcara. Os cabelos ainda desalinhados, sim, mas havia um brilho novo em seus olhos castanhos, uma expectativa que há muito não sentia. Uma comissária diferente daquela, que a ajudara no embarque, aproximou-se, empurrando um carrinho de bebidas. Aceita algo para beber, senhorita? Perguntou com um sorriso educado. Sofia estava prestes a recusar. Não tinha dinheiro extra para gastar com bebidas a bordo, quando a comissária acrescentou. O Sr. Antunes providenciou um menu especial para sua viagem. O espanto deve ter ficado evidente em seu rosto, porque a comissária sorriu ainda mais. Ele é um de nossos passageiros mais frequentes, explicou, servindo uma taça de espumante sem esperar resposta. E nunca, em todos esses anos, o vi fazer um pedido especial para alguém. Sofia segurou a taça, com dedos trêmulos, observando as pequenas bolhas douradas dançarem no líquido. Quem era realmente Roberto Antunes? E mais importante, quem era esse filho que queria conhecê-la? Há quanto tempo trabalha nesta companhia? Perguntou a comissária, que organizava alguns copos no carrinho. 12 anos, respondeu ela, pausando. Seu trabalho. E posso contar nos dedos as vezes que vi o Sr. Antunes sorrir como hoje. Sabe, depois que a esposa dele faleceu, a comissária interrompeu-se abruptamente, como se tivesse falado demais. Perdoe-me, não deveria estar comentando sobre a vida pessoal dos passageiros. Aproveite sua bebida, senhorita. Sofia observou. A comissária se afastar. Aquele fragmento de informação pesando em sua mente. Viúvo. Aquele senhor de olhos gentis carregava não apenas o peso da idade em seus ombros, mas também o da perda. Talvez fosse por isso que seu gesto de ajuda o tinha tocado tanto. Em um mundo onde as pessoas mal se olhavam, ela tinha parado para vê-lo. O voo prosseguia tranquilo, mas Sofia mal conseguia relaxar. Suas mãos inquietas alternavam entre segurar a taça e tocar o envelope, como se precisasse confirmar que aquilo tudo era real. O bilhete dentro dele parecia queimar através do papel, chamando sua atenção. Decidiu lê-lo novamente, desta vez com mais calma. Desdobrou o papel com cuidado, notando detalhes que tinha perdido na primeira leitura apressada. A caligrafia era elegante, sim, mas havia pequenos tremores em algumas letras, sinais da idade que as mãos do autor não conseguiam mais esconder. As palavras, no entanto, transmitiam uma força que transcendia qualquer fragilidade física. Querida, Sofia, o tratamento carinhoso fez seu coração apertar. Você me deu algo que dinheiro nenhum pode comprar. Sua gentileza sincera, nascida não da obrigação, mas da pureza de seu coração. Uma lágrima inesperada caiu sobre o papel, e Sofia rapidamente a secou com a ponta do dedo. Como um gesto tão simples, algo que ela faria por qualquer pessoa, podia ter tanto significado para alguém? Agora, permita-me retribuir não com dinheiro, mas com uma oportunidade. A palavra oportunidade estava sublinhada levemente,
como se o Sr. Antunes quisesse enfatizar que não se tratava de caridade. Meu filho gostaria muito de conhecê-la. Seu filho. Sofia pegou-se imaginando como ele seria. Teria os mesmos olhos azuis profundos do pai? A mesma elegância natural? Ou seria completamente diferente? E por que ele queria conhecê-la? A voz do comandante anunciando o início da descida interrompeu seus devaneios. Sofia guardou o bilhete, com cuidado no envelope, junto com o cartão dourado do hotel. Através da janela, as luzes da cidade começavam a aparecer, formando um tapete de estrelas terrenas que se estendia até o horizonte. Enquanto o avião perdia altitude, Sofia sentiu seu coração acelerar. Em poucos minutos, pisaria em uma cidade, desconhecida, hospedada em um hotel que jamais sonhou frequentar. Prestes a conhecer pessoas que até algumas horas atrás eram completos estranhos. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. O pouso foi suave, como se até mesmo o piloto quisesse contribuir para a magia daquele momento. Quando as luzes do cinto de segurança se apagaram, Sofia permaneceu sentada, deixando que os outros, passageiros, se apressassem para sair. Precisava daqueles momentos extras para se recompor, para absorver tudo o que estava acontecendo. Foi quando notou a comissária se aproximando novamente, desta vez com algo nas mãos que não estava ali antes. Uma pequena caixa de veludo azul marinho. Mais um presente do Sr. Antunes, disse ela, entregando a caixa a Sofia. Ele pediu que só abrisse quando chegasse ao hotel. Sofia aceitou a caixa com mãos trêmulas. Era leve, mas de alguma forma parecia carregar o peso de 1000 possibilidades. Colocou-a na bolsa com cuidado, como se guardasse não apenas um objeto, mas um pedaço do destino. No saguão do aeroporto, um motorista já a aguardava, segurando uma placa com seu nome. Era um homem de meia idade, com um sorriso gentil que a fez se sentir um pouco menos nervosa. Senhorita Sofia, por favor, me acompanhe. O carro está aguardando. O trajeto até o hotel foi como um sonho. As ruas da cidade desfilavam pela janela do carro luxuoso, mas Sofia mal as notava. Sua mente estava ocupada demais tentando processar como sua vida tinha mudado tão drasticamente em questão de horas. De uma garçonete correndo para não perder um voo, ela tinha se transformado em... Em quê? Exatamente. O hotel, quando finalmente chegaram, era ainda mais impressionante do que ela imaginara. Um edifício imponente, que se erguia contra o céu noturno, suas janelas iluminadas como lanternas, douradas. O porteiro abriu a porta do carro com um floreio, e Sofia emergiu tentando parecer mais segura do que se sentia. Em seu quarto, uma suíte maior que seu apartamento inteiro, Sofia finalmente permitiu-se respirar. Sentou-se na beira da cama king size, tirando os sapatos gastos e sentindo o carpete macio sob seus pés. A caixa de veludo em sua bolsa parecia chamá-la. Com dedos cuidadosos, abriu-a. Dentro, sobre uma almofada de cetim, havia um delicado broche de prata em forma de asas e outro bilhete, desta vez digitado. Às vezes precisamos de asas emprestadas para alcançar novos horizontes. Amanhã, às 9h, no restaurante do hotel. Estarei esperando. E.A. E.A. As iniciais do filho do Sr. Antunes. Presumiu. Sofia tocou o broche com a ponta dos dedos, sentindo sua textura suave. Asas emprestadas. Era exatamente assim que se sentia. Como se alguém tivesse lhe dado asas quando ela menos esperava, mas talvez quando mais precisava. Levantou-se e caminhou até a janela panorâmica do quarto. A cidade se estendia abaixo, viva e pulsante, cheia de promessas e mistérios. Amanhã, às 9h, sua vida poderia mudar novamente. O pensamento deveria assustá-la, mas ao invés disso, sentia uma estranha paz. Prendeu o broche em sua blusa, observando como a prata captava a luz do quarto. Sorriu para seu reflexo no vidro da janela. Uma mulher transformada, prestes a descobrir que às vezes os maiores presentes da vida vêm disfarçados de pequenos gestos de bondade. O relógio na mesa de cabeceira marcava 23h47. Em menos de 10 horas, conheceria E.A., o homem que queria conhecê-la, apenas porque ela tinha feito algo que,
Em seu coração, era a coisa mais natural do mundo. Ajudar alguém que precisava. Sofia deitou-se na cama macia, mas o sono demorou a chegar. Sua mente continuava revivendo cada momento daquele dia extraordinário. O aeroporto, o Sr. Antunes, o voo, o hotel, o broche. Como podia uma simples decisão de parar e ajudar alguém desencadear uma série tão improvável de eventos? As últimas palavras do Sr. Antunes no aeroporto ecoaram em sua mente. Às vezes, quando paramos para ajudar alguém, o destino decide nos ajudar também. Talvez ele estivesse certo. Talvez o universo realmente tivesse formas misteriosas de recompensar pequenos atos de bondade. E amanhã, às 9h, ela descobriria exatamente o que o destino tinha reservado para ela. O relógio marcava 8h45, quando Sofia desceu ao restaurante do hotel, suas mãos ajustando nervosamente o broche de asas prateadas em sua blusa mais apresentável, a única que não estava amarrotada da viagem. O salão imponente com seus lustres, de cristal e toalhas de linho branco, parecia saído de um filme. Garçons em uniformes impecáveis deslizavam silenciosamente entre as mesas, servindo café da manhã para os hóspedes privilegiados. Uma hostess elegante aproximou-se com um sorriso. Praticado. Senhorita Sofia? Por favor, me acompanhe. Ela foi guiada até uma mesa próxima às janelas panorâmicas, onde a luz da manhã criava um espetáculo dourado através dos vidros. A mesa estava vazia, mas um arranjo de orquídeas brancas decorava seu centro, suas pétalas delicadas dançando com a brisa suave do ar-condicionado. O Sr. Antunes chegará em instantes, informou a hostess, puxando a cadeira para Sofia. Aceita um café enquanto espera? Sofia assentiu, grata pela oportunidade de ter algo para ocupar suas mãos trêmulas. Observou a xícara de porcelana fina, ser preenchida com um café aromático que fez seu estômago lembrar que não havia comido nada desde o dia anterior. Os minutos se arrastavam como horas. Sofia alternava entre observar a porta do restaurante e a vista da cidade que despertava lá fora. Seus pensamentos eram uma tempestade de perguntas sem resposta. Como seria esse homem? O que ele quereria com ela? Por que tanto mistério? Foi quando sentiu aquela sensação inexplicável de estar sendo observada. Um arrepio subiu por sua espinha, e ela virou-se lentamente para a entrada do restaurante. E lá estava ele, alto, elegantemente vestido em um terno grafite que parecia ter sido feito sob medida para seus ombros largos. Mas foram seus olhos que a capturaram, não azuis como os do pai, mas de um cinza tempestuoso que parecia conter universos inteiros. Olhos que já a observavam com uma intensidade que fez seu coração saltar uma batida. Eduardo Antunes começou a caminhar em sua direção, cada passo medido e confiante ecoando no piso de mármore. Sofia sentiu-se congelar em sua cadeira, incapaz de desviar o olhar. Havia algo magnético em sua presença, uma aura de poder contido que fazia o ar ao redor parecer eletrificado. Sofia. Ele pronunciou seu nome como se o estivesse experimentando, sua voz grave e aveludada enviando outro arrepio por sua espinha. Finalmente nos conhecemos. Ele se sentou à sua frente com uma graça natural que fazia parecer que cada movimento havia sido ensaiado. De perto, Sofia podia ver as nuances em seus olhos. Não eram apenas cinza, mas continham fragmentos de prata e aço, como um céu antes da tempestade. Eu vi o que você fez, continuou ele, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade quase palpável. No aeroporto, Sofia sentiu suas bochechas esquentarem. Eu apenas ajudei seu pai. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Um sorriso enigmático curvou os lábios dele. Não, Sofia. Esse é exatamente o ponto. Ninguém mais parou. Eu observei por 15 minutos. Pessoas passaram, olharam, desviaram. Executivos, famílias, funcionários do aeroporto. Ninguém parou, exceto você. O peso daquela revelação a atingiu como uma onda. Ele estava lá, observando? Você estava no aeroporto? Eduardo inclinou-se levemente para a frente.
seus olhos nunca deixando os dela. Eu sempre acompanho meu pai nas viagens, mesmo que à distância. Desde que mamãe... Ele fez uma pausa, uma sombra cruzando seu rosto. Desde que ela nos deixou, prometi que nunca o deixaria sozinho. Sofia sentiu sua garganta apertar com a emoção contida naquelas palavras. Sinto muito por sua perda, murmurou, sua mão movendo-se instintivamente sobre a mesa, como se quisesse confortar aquela dor antiga. Eduardo olhou para sua mão, e por um momento, Sofia pensou ter visto algo tremular em seus olhos. Vulnerabilidade. Talvez, mas passou tão rápido quanto apareceu. O broche. Ele mudou de assunto subitamente, seus olhos encontrando a joia em sua blusa. Combina com você. É lindo. Sofia tocou as asas de prata delicadamente. Mas ainda não entendo. Por que tudo isso? Por que me trazer aqui? Um garçom aproximou-se silenciosamente, servindo mais café e colocando pratos de frutas frescas e croissants ainda quentes diante deles. Eduardo esperou que ele se afastasse antes de responder. Porque você me fez ver algo que eu tinha esquecido. Sua voz assumiu um tom mais suave, quase confessional. Neste mundo de interesses e aparências, onde cada gesto tem um preço, cada favor tem uma condição. Você simplesmente parou. Sem esperar nada em troca, sem saber quem era meu pai, sem ter ideia de quem eu sou. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo o rosto dela como se procurasse algo. Sabe quanto vale este hotel, Sofia? O império que construí? As empresas que comando? Sofia sentiu seu estômago afundar. Era isso, então? Ele queria lembrá-la de seu lugar, da distância social entre eles? Não, respondeu com sinceridade, erguendo o queixo levemente. E não me importo. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. E por um momento aterrorizante, Sofia pensou ter cometido um erro terrível. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Eduardo Antunes sorriu. Um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas de poder e autoridade, iluminando seus olhos tempestuosos com um brilho quase jovial. E é exatamente por isso que você está aqui, ele disse, inclinando-se ainda mais para frente. Porque em um mundo onde todos os gestos são calculados, todas as ações têm um preço, você age com uma autenticidade que... Ele parou, procurando a palavra certa. Que me fascina. O coração de Sofia acelerou com aquela confissão inesperada. Havia algo na maneira como ele a olhava agora. Uma mistura de admiração e curiosidade que fazia seu pulso disparar. Eu não fiz para ser vista, ela murmurou, suas palavras carregadas de uma honestidade que fez os olhos dele escurecerem. Eu sei. Eduardo respondeu, sua voz baixando para quase um sussurro. E é por isso que não consigo tirar meus olhos de você. O ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Sofia sentiu seu rosto queimar sob a intensidade daquele olhar, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Um telefone tocou, quebrando o momento como vidro, estilhaçado. Eduardo fechou os olhos por um segundo, como se precisasse se recompor, antes de tirar o celular do bolso. Perdoe-me, ele disse, olhando para a tela com uma expressão que misturava irritação e resignação. Negócios. Sofia assentiu, secretamente grata pela interrupção que lhe permitia recuperar o fôlego. Observou enquanto ele se levantava, com elegância, afastando-se alguns passos para atender a chamada. Seu perfil contra a luz da manhã era como uma pintura. Linhas fortes e elegantes, poder e graciosidade em perfeito equilíbrio. Ela se pegou estudando a maneira como seus ombros se moviam sob o terno perfeitamente cortado, como sua mão livre gesticulava sutilmente enquanto falava, como a luz brincava em seu cabelo escuro. Eduardo encerrou a ligação e voltou-se para ela, seus olhos encontrando os dela imediatamente, como se soubesse exatamente onde procurar. Preciso ir, ele disse, uma nota de genuíno pesar em sua voz. Mas gostaria de jantar comigo esta noite? Sofia hesitou.
Tudo isso parecia irreal demais. O hotel luxuoso, o homem poderoso, o interesse inexplicável que ele demonstrava por ela. Por que eu? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. De todas as pessoas no mundo, por que se interessar por uma garçonete que apenas ajudou seu pai? Eduardo se aproximou novamente da mesa, inclinando-se sobre ela de uma maneira que fez o coração de Sofia saltar. Seus olhos, agora da cor de uma tempestade prestes a desabar, fixaram-se nos dela com uma intensidade avassaladora. Porque em um mundo de máscaras, você me mostrou um rosto verdadeiro. Ele respondeu, sua voz baixa e intensa. E agora não consigo pensar em mais nada além de descobrir cada detalhe dele. Sofia sentiu o ar escapar de seus pulmões. Como recusar um convite feito dessa maneira? Às 8, ela conseguiu dizer, sua voz mais firme do que esperava. Um sorriso, lento e devastador, curvou os lábios dele. Às 8, um carro virá buscá-la. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Mas então apenas assentiu e se virou para sair. Sofia o observou partir, seu coração ainda batendo descompassado. Quando ele chegou à porta do restaurante, virou-se uma última vez, seus olhos encontrando os dela através da distância. Por um momento, o mundo pareceu congelar. Então ele se foi, deixando Sofia sozinha com uma xícara de café esfriando, um coração acelerado, e a certeza de que sua vida tinha acabado de mudar para sempre. O broche de asas em sua blusa captou um raio de sol, brilhando como uma promessa. Sofia tocou-o gentilmente, lembrando-se das palavras no bilhete. Às vezes precisamos de asas emprestadas para alcançar novos horizontes. Olhando pela janela para a cidade que se estendia além, Sofia se perguntou até onde essas asas a levariam. E mais importante, estava pronta para descobrir? O vestido preto que a camareira trouxera à tarde repousava sobre a cama king size como uma promessa de transformação. Sofia o tocou com dedos trêmulos, sentindo a suavidade do tecido fino. Um modelo elegante e simples que, de alguma forma, Eduardo havia escolhido em seu tamanho exato. Junto dele, uma caixa de sapatos e um estojo de joias completavam o conjunto, cada item gritando luxo em sua simplicidade refinada. Às 19h45, Sofia mal reconhecia a mulher que a encarava no espelho. O vestido caía como uma segunda pele, realçando curvas que ela nem sabia que possuía. Os sapatos, embora mais altos do que estava acostumada, conferiam uma elegância natural à sua postura. O colar delicado de pérolas, real, ela suspeitava, brilhava suavemente contra sua pele. Uma batida discreta na porta anunciou que seu motorista havia chegado. Durante o trajeto no Rolls Royce negro, Sofia observava as luzes da cidade através dos vidros escuros, seu coração batendo num ritmo irregular que nada tinha a ver com nervosismo. Era expectativa, pura e eletrizante. O carro parou em frente, a um restaurante que parecia ter sido transportado diretamente de Paris para ali. Luminárias antigas lançavam uma luz dourada sobre a fachada Art Nouveau, e um tapete vermelho conduzia até a entrada, onde um maître já a aguardava. Senhorita? Sofia! Ele a cumprimentou com uma reverência sutil. O Sr. Antunes a espera. Ela foi conduzida através do salão principal, consciente dos olhares curiosos que a seguiam. O restaurante estava praticamente vazio, exceto por algumas mesas estrategicamente ocupadas. A música suave de um piano ao vivo flutuava no ar, criando uma atmosfera de intimidade. E então, ela o viu. Eduardo estava de pé, próximo a uma mesa isolada, vestindo um terno negro que parecia ter sido costurado por anjos. Seus olhos cinzentos encontraram os dela imediatamente, e Sofia sentiu o mundo parar de girar por um instante. Você está... Ele começou, sua voz rouca traindo uma emoção que seu rosto controlado tentava esconder. Deslumbrante não começa a descrever. Sofia sentiu suas bochechas queimarem. O vestido é perfeito, ela disse suavemente. Obrigada. Não é o vestido, Eduardo respondeu, seus olhos percorrendo cada detalhe de seu rosto. É você.
Ele puxou a cadeira para ela com uma graça natural que fazia cada gesto parecer uma dança ensaiada. Quando se sentou à sua frente, Sofia notou que a mesa estava posicionada de forma a oferecer uma vista espetacular da cidade, agora pontilhada de luzes como um céu estrelado às avessas. Mandei preparar algo especial, Eduardo comentou, fazendo um gesto discreto para o sommelier que se aproximava com uma garrafa de champanhe. Espero que não se importe que eu tenha tomado a liberdade. O champanhe foi servido em taças de cristal que tilintaram suavemente quando eles brindaram. Sofia observou as bolhas douradas dançarem em sua taça, buscando palavras para expressar tudo o que estava sentindo. Por que eu? Ela finalmente perguntou, ecoando a pergunta do café da manhã. De todas as pessoas no mundo, por que se interessar tanto assim por mim? Eduardo colocou sua taça na mesa com deliberada lentidão, seus olhos nunca deixando-os dela. Você realmente não vê, não é? Ele perguntou, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Não faz ideia do quanto é extraordinária. O primeiro prato chegou antes que Sofia pudesse responder. Uma obra de arte culinária que ela hesitou em perturbar. Eduardo a observava com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Sabe? Ele continuou, sua voz assumindo um tom mais profundo. Passei anos construindo um império, negociando, conquistando, vencendo, e em todo esse tempo nunca encontrei alguém que me fizesse parar. Realmente parar e olhar. Até ver você naquele aeroporto. Sofia sentiu sua garganta apertar, com a emoção contida naquelas palavras. Eu não fiz nada de especial, ela sussurrou. Não. Eduardo concordou, inclinando-se levemente para a frente. Você fez algo extraordinário. Você foi autêntica em um mundo de falsidades, genuína em um universo de interesses. E isso... Ele fez uma pausa, seus olhos escurecendo. Isso me fascina mais do que qualquer negócio que já fechei. O jantar prosseguiu como um sonho, cada prato mais impressionante que o anterior. A conversa fluía naturalmente, alternando entre momentos de profundidade emocionante e risos leves. Sofia descobriu que Eduardo tinha um senso de humor surpreendentemente afiado por trás de sua fachada séria, e ele parecia genuinamente interessado em cada detalhe de sua vida aparentemente comum. Foi durante a sobremesa, um soufflé de chocolate que derretia na boca como uma promessa de pecado, que algo mudou no ar entre eles. Eduardo a observava provar a sobremesa com uma intensidade que fez seu corpo inteiro aquecer. Tem um pouco de chocolate, ele murmurou, inclinando-se sobre a mesa. Seus dedos roçaram o canto dos lábios dela, em uma carícia tão leve quanto asas de borboleta. O toque enviou uma corrente elétrica através do corpo de Sofia. Seus olhares se encontraram e travaram, o mundo ao redor desaparecendo completamente. O ar entre eles ficou denso, carregado de possibilidades não ditas. Eduardo se levantou subitamente, estendendo a mão para ela. Dance comigo? O piano tocava uma melodia suave e melancólica. Sofia colocou sua mão na dele, permitindo-se ser guiada até um pequeno espaço entre as mesas. As mãos de Eduardo encontraram sua cintura com uma familiaridade que deveria ser assustadora, mas somehow parecia certa. Eles se moviam em perfeita sincronia, como se tivessem dançado juntos 1000 vezes antes. Sofia podia sentir o calor do corpo dele através do tecido fino de seu vestido. Sua colônia cara misturando-se com algo mais primitivo e masculino que fazia sua cabeça girar. Sofia. Ele murmurou seu nome como uma prece, seus lábios próximos ao seu ouvido. Por que ninguém vê você do jeito que eu vejo? Ela ergueu o rosto para olhá-lo, e o mundo parou. Os olhos dele, normalmente da cor de uma tempestade, estavam escuros como a noite, fixos em seus lábios. Sofia sentiu seu coração parar, recomeçar, disparar. Era inevitável, realmente. Como a maré seguindo a lua, como estrelas cadentes cortando o céu noturno. Eduardo inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas recuar era a última coisa em sua mente. O primeiro toque de seus lábios foi suave como um sussurro, uma pergunta silenciosa. Sofia respondeu inclinando-se mais para ele,
suas mãos deslizando por seus ombros largos, como se procurassem ancoragem. O beijo aprofundou-se com a inevitabilidade de uma onda quebrando na praia. As mãos de Eduardo em sua cintura a puxaram para mais perto, eliminando qualquer espaço entre seus corpos. Sofia podia sentir o coração dele batendo contra o seu, um ritmo selvagem que ecoava sua própria pulsação. O mundo ao redor desapareceu completamente. Não havia mais restaurante, nem música, nem cidade lá fora. Havia apenas o calor de seus lábios, o toque de suas mãos, o perfume inebriante que a envolvia como uma névoa. Quando finalmente se separaram, minutos ou horas depois, ela não saberia dizer, Eduardo encostou sua testa na dela. Seus olhos, ainda fechados como se tentasse memorizar cada sensação. Isso, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. É o que eu estive procurando minha vida inteira sem saber. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas não eram de tristeza. Era como se algo dentro dela, algo que estivera adormecido por tanto tempo, finalmente tivesse despertado. Eduardo, ela começou, mas ele a silenciou com outro beijo, este mais suave, mais controlado, mas não menos intenso. Não diga nada, ele murmurou contra seus lábios. Apenas fique. A música continuava tocando suavemente ao fundo, mas eles mal se moviam agora, apenas balançando levemente no mesmo lugar, perdidos um no outro. As mãos de Sofia encontraram o caminho até a nuca dele, seus dedos brincando com os cabelos curtos ali, e ela o sentiu estremecer sob seu toque. Você não tem ideia do que faz comigo, Eduardo sussurrou, sua voz tão baixa que ela mal podia ouvir. Do que sua simplicidade, sua honestidade fazem comigo. É como se você tivesse acendido uma luz em um quarto que eu nem sabia que estava escuro. Sofia enterrou o rosto em seu peito, inspirando profundamente seu perfume, tentando guardar cada detalhe deste momento em sua memória. O tecido fino de sua camisa sob suas mãos, o calor de seu corpo, o modo como seus braços a envolviam, como se ela fosse algo precioso. Tenho medo, ela confessou em um sussurro. Do quê? Ele perguntou, afastando-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. De acordar. De descobrir que isso tudo foi apenas um sonho muito elaborado. Que amanhã voltarei a ser apenas eu. Eduardo segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos penetrando os dela com uma intensidade que tirava seu fôlego. Você nunca foi apenas você, Sofia. Você é extraordinária. E prometo que quando acordar amanhã, estarei aqui para lembrá-la disso. Ele selou a promessa com outro beijo, este diferente dos anteriores. Não mais uma pergunta ou uma descoberta, mas uma declaração. Um juramento silencioso de que isto, seja lá o que fosse que estava nascendo entre eles, era real. A cidade continuava a brilhar através das janelas do restaurante. Milhares de luzes dançando como testemunhas silenciosas deste momento. E ali, nos braços de um homem que até ontem era um completo estranho, Sofia finalmente entendeu o que significava sentir-se em casa. A manhã seguinte amanheceu com uma chuva fina que transformava a cidade em um quadro impressionista através da janela do quarto de Sofia. Ela estava sentada na poltrona de veludo, ainda usando o hobby macio do hotel, seus dedos acariciando distraidamente os lábios que horas antes haviam sido beijados por Eduardo Antunes. O celular em seu colo vibrou. Mais uma mensagem dele. Desde que a deixara na porta do hotel na noite anterior, com um último beijo que a fez questionar tudo o que acreditava sobre química e destino, Eduardo não parava de mandar mensagens. Pequenos textos que faziam seu coração saltar toda vez que a tela iluminava. Ainda posso sentir seu perfume, dizia a última mensagem. Café da manhã? Sofia sorriu, mas o sorriso não alcançou completamente seus olhos. A magia da noite anterior começava a se dissipar sob a luz cinzenta da manhã, dando lugar a dúvidas que se infiltravam em sua mente como a garoa lá fora. Uma batida suave na porta
A arrancou de seus pensamentos. Seu coração disparou. Seria ele. Mas ao abrir, encontrou apenas uma camareira sorridente com o jornal do dia. Foi quando viu a manchete que seu mundo começou a desmoronar. Eduardo Antunes. O viúvo milionário finalmente superou a tragédia? Abaixo, uma foto deles dançando no restaurante na noite anterior. Sofia sentiu o sangue gelar em suas veias enquanto seus olhos corriam pelo texto. Após 3 anos do trágico acidente que tirou a vida de sua esposa, a socialite Marina Vasconcelos, Eduardo Antunes foi visto em um momento íntimo com uma misteriosa jovem. A matéria continuava, detalhando o acidente de carro que havia tirado a vida de Marina. As especulações sobre traição que circularam na época. O período de reclusão de Eduardo. Cada palavra era como uma agulha em seu coração. Viúvo. A palavra ecoava em sua mente como um sino fúnebre. Não era apenas isso. Era a magnitude da perda, o peso da história que ela não conhecia, o abismo social que os separava escancarado em letras de jornal. Seu celular vibrou novamente. Eduardo, preciso te ver. Agora. Sofia encarou a mensagem, suas mãos tremendo. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Você já viu o jornal, não é? Por favor, deixe-me explicar. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Quando os reabriu, digitou uma resposta simples. Estou descendo. No elevador, Sofia tentou organizar seus pensamentos. O que mais não sabia sobre Eduardo? Que outros segredos, que outras histórias ele carregava? O saguão do hotel estava praticamente vazio quando ela saiu do elevador. Eduardo estava lá, parado perto dos sofás de couro, suas costas tensas sob o terno impecável. Quando se virou ao som de seus passos, Sofia viu algo em seus olhos que não estava lá na noite anterior. Vulnerabilidade. Sofia. Ele murmurou seu nome como uma prece, dando um passo em sua direção. Mas ela ergueu uma mão, mantendo distância. Por que não me contou? Sua voz saiu mais firme do que esperava. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração, que o fazia parecer mais humano, menos o empresário poderoso que todos conheciam. Porque com você... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Com você, eu podia ser apenas eu mesmo. Não o viúvo, não o empresário, não o herdeiro. Apenas eu. E quem é você, Eduardo? Sofia perguntou, sua voz suave, mas carregada de emoção. Porque agora percebo que não sei nada sobre você. Nada real. Ele deu um passo em sua direção, e desta vez ela não recuou. Então me deixe mostrar. Deixe-me contar tudo. Eduardo a guiou até um canto mais reservado do saguão, onde poltronas elegantes criavam uma ilha de privacidade. Quando se sentaram, ele começou a falar, sua voz baixa e intensa. Marina e eu nos casamos jovens. Foi um casamento arranjado, praticamente. Nossas famílias, as empresas, você sabe como é. Ou talvez não saiba. Ele sorriu sem humor. Tentamos fazer dar certo. Por 3 anos, vivemos como se estivéssemos em uma peça de teatro, interpretando os papéis que todos esperavam de nós. Sofia ouvia em silêncio, seu coração apertando a cada palavra. Então começaram os rumores. Marina estava infeliz, diziam. Estava tendo um caso. Eu mergulhei no trabalho, ignorando os sinais. Até aquela noite, sua voz falhou. O acidente aconteceu quando ela voltava de um encontro com ele. O outro. Encontraram mensagens no celular dela. Eduardo fechou os olhos, a dor antiga ainda viva em seu rosto. O pior não foi a traição, sabe? Foi perceber que tínhamos vivido uma mentira. Que todo o nosso casamento tinha sido uma elaborada encenação. Quando ele abriu os olhos novamente, havia uma intensidade neles que fez o coração de Sofia saltar. Prinai, isso. Quando vi você naquele aeroporto, quando vi sua honestidade, sua simplicidade, foi como se algo dentro de mim despertasse. Algo que eu nem sabia que ainda existia.
Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eu não tenho nada, ela sussurrou. Nada para oferecer além do que você já viu. Eduardo se inclinou para a frente, tomando suas mãos nas dele. E é exatamente por isso que você é tão preciosa, porque o que você me deu, sua gentileza, sua autenticidade, foi de verdade, sem expectativas, sem segundas intenções. As pessoas vão falar, Sofia disse, pensando na manchete do jornal. Vão dizer que sou uma oportunista, que estou atrás do seu dinheiro. E desde quando você se importa com o que as pessoas dizem? Eduardo perguntou, um sorriso suave brincando em seus lábios. A mulher que conheci no aeroporto não parou para ajudar meu pai pensando no que os outros achariam. Sofia sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Esperança, talvez. Ou algo mais profundo. Tenho medo, ela confessou. Não do que vão dizer, mas de não ser suficiente. De não pertencer ao seu mundo. Eduardo soltou suas mãos apenas para segurar seu rosto entre as palmas. Seus olhos fixos nos dela com uma intensidade avassaladora. Você não precisa pertencer ao meu mundo, ele disse suavemente. Porque juntos podemos criar o nosso próprio. E então ele a beijou, ali mesmo no saguão do hotel, sem se importar com quem pudesse ver. Foi um beijo diferente dos da noite anterior. Não havia mais a descoberta inicial, a surpresa do primeiro toque. Este beijo carregava promessa, certeza e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Quando se separaram, Sofia viu seu próprio reflexo nos olhos dele. Não mais a garçonete insegura, mas uma mulher forte o suficiente para aceitar um amor inesperado, corajosa, o bastante para enfrentar um mundo de julgamentos. Eu não tenho nada, ela repetiu, desta vez com um sorriso. Mas o que tenho para dar é verdadeiro. Eduardo a puxou para mais perto, suas testas se tocando. E é tudo o que eu sempre quis, ele sussurrou. Tudo o que sempre procurei sem saber. Chuva lá fora tinha aumentado, transformando as janelas em cascatas de água. Mas ali, naquele momento suspenso no tempo, Sofia entendeu que às vezes é preciso passar pela tempestade para encontrar a paz. E que talvez, apenas talvez, o destino soubesse exatamente o que estava fazendo quando a fez parar naquele aeroporto. Então, ela murmurou contra os lábios dele. O que fazemos agora? Agora, Eduardo sorriu. Aquele sorriso que fazia seu coração derreter. Agora escrevemos nossa própria história. Sem mentiras, sem máscaras. Apenas nós. E pela primeira vez desde que viu a manchete do jornal, Sofia sentiu a paz se instalar em seu coração. Porque no fim das contas, não importava o passado dele ou os medos dela. O que importava era o agora, este momento, esta chance de construir algo verdadeiro em um mundo de aparências. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro do hotel, 2 corações batiam em um novo ritmo. O ritmo de um amor que nasceu da mais pura gentileza e cresceu além de todas as expectativas. Um amor que, como a própria Sofia, não precisava de adornos ou explicações. Era simplesmente real. E isso, mais que qualquer outra coisa, era tudo o que importava. O café da manhã no terraço do hotel tinha sido perfeito. Croissants ainda quentes, frutas frescas e a presença reconfortante de Eduardo ao seu lado. Sofia observava a cidade despertar lá embaixo, sentindo-se finalmente em paz com tudo, que havia acontecido nas últimas 48 horas. Foi então que seu celular começou a vibrar incessantemente. Mensagens. Dezenas delas. Centenas de notificações pipocando em sua tela como fogos de artifício enlouquecidos. Seu coração gelou quando viu a primeira. Quem é a misteriosa mulher que conquistou o coração do bilionário Eduardo Antunes? A foto que acompanhava a manchete online a pegou desprevenida. Ela e Eduardo no restaurante durante aquele beijo que havia mudado tudo. O momento íntimo estava agora exposto para o mundo inteiro. Ver, compartilhar, julgar. Sofia? A voz de
Eduardo suou preocupada ao seu lado. Ele pegou seu próprio celular, seus olhos escurecendo ao ver as notificações. Droga. As redes sociais eram um campo de batalha. Comentários surgiam a cada segundo. Quem ela pensa que é? Mais uma interesseira atrás do dinheiro dele. Coitada da Marina. Mal esfriou na sepultura. Aposto que foi tudo armado, ela. Sabia exatamente o que estava fazendo no aeroporto. Sofia sentiu o ar escapar de seus pulmões. Era como se cada comentário fosse uma pequena flecha envenenada, atingindo diretamente seu coração. Eduardo tentou pegar seu celular, mas ela o impediu. Não, ela disse, sua voz tremendo. Preciso ver, preciso saber. As matérias se multiplicavam, como vírus digital. Cada site de fofoca, cada página de rede social parecia ter sua própria versão da história. Alguns já haviam descoberto seu nome, seu trabalho como garçonete, sua vida modesta. Golpe do baile. Garçonete conquista bilionário fingindo ajudar seu pai. A Cinderela do aeroporto. Conheça a mulher que seduziu Eduardo Antunes. Exclusivo. Amigos de Marina. Vasconcelos falam sobre a nova namorada do viúvo. Eduardo passou o braço ao redor de seus ombros, puxando-a para perto. Não dê atenção a isso, Sofia. São apenas pessoas vazias tentando preencher suas vidas com fofocas. Mas era impossível não se importar, especialmente quando começaram a surgir comentários de pessoas que alegavam conhecê-la. Trabalhei com ela no café. Sempre soube que era uma alpinista social. Ela vivia perguntando sobre pessoas ricas que frequentavam o local. Aposto que planejou tudo isso. Sofia sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. Como podem inventar tantas mentiras? Sussurrou. Como podem distorcer algo tão puro? Eduardo pegou seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. Escute-me. Sua voz era firme, seus olhos intensos. O que temos é real. Você sabe disso. Eu sei disso. Meu pai sabe disso. O resto não importa. Mas importava. Oh, como importava. Porque agora seu celular estava explodindo com mensagens de antigos colegas de trabalho, de conhecidos, até mesmo de parentes distantes que há anos não falavam com ela. Todos querendo saber, todos querendo sua parte da história, todos prontos para julgar. Preciso de ar, Sofia murmurou, levantando-se abruptamente. Eduardo fez menção de segui-la, mas ela ergueu uma mão. Por favor, preciso ficar sozinha um pouco. Ele hesitou, claramente dividido entre respeitar seu espaço e protegê-la. Sofia, apenas me dê um momento, ela pediu, sua voz quebrando. Sofia caminhou rapidamente pelo hotel, ignorando os olhares curiosos dos funcionários que certamente já haviam visto as notícias. No quarto, suas mãos tremiam enquanto ela jogava algumas roupas numa bolsa, as suas próprias roupas, não as que Eduardo havia comprado. Seu celular continuava vibrando incessantemente. Uma notificação em particular chamou sua atenção. Um vídeo que estava viralizando nas redes sociais. Com o coração na garganta, ela apertou o play. Era ela no aeroporto, ajudando o Sr. Antunes. Alguém havia filmado todo o momento. O vídeo estava editado de forma maliciosa, com uma narração sarcástica sugerindo que tudo não passava de uma armação bem ensaiada. A performance que valeu milhões, dizia a legenda. Observe como ela certifica-se de que está sendo vista antes de fazer sua boa ação. Sofia sentiu suas pernas fraquejarem. Sentou-se na beira da cama, suas mãos cobrindo o rosto enquanto soluços sacudiam seu corpo. Como podiam transformar algo tão genuíno em algo tão sujo? Uma batida suave na porta a fez erguer a cabeça. Sofia. A voz de Eduardo era suave, preocupada. Por favor, me deixe entrar. Ela não respondeu, mas também não o impediu quando ele usou seu cartão-chave para abrir a porta. Eduardo parou na entrada, seus olhos percorrendo o quarto, até encontrá-la sentada na cama, a bolsa, meio feita ao seu lado. Não, ele disse simplesmente, atravessando o quarto em 3 passadas largas. Não vou deixar você fugir. Não estou fugindo, Sofia protestou fracamente. Estou...
protegendo você. Eduardo se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos entre as suas. Me protegendo do quê? Do amor mais puro que já encontrei? Da única pessoa que me fez sentir vivo de verdade depois de anos apenas existindo? Eles estão destruindo tudo, Sofia sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Estão transformando nosso começo em uma história sórdida. Então, vamos escrever nossa própria história, Eduardo declarou, sua voz firme. Vamos mostrar a eles o que é real. Ele tirou o celular do bolso, seus dedos voando sobre a tela. Sofia o observou, confusa, até que ele virou o aparelho para ela mostrar o que havia acabado de postar em sua conta oficial. Sim, me apaixonei por uma garçonete que ajudou meu pai no aeroporto. Sim, ela não tem milhões na conta. Sim, foi tudo inesperado. Mas sabem o que ela tem que dinheiro nenhum pode comprar? Um coração puro, uma alma genuína. E é por isso que ela é a única que não quis nada. E é por isso que eu quero tudo com ela. Sofia sentiu seu coração parar por um momento. Eduardo, ela murmurou, mas ele não havia terminado. Aos que insistem em julgar, em criar histórias, em distorcer a verdade, eu só tenho uma coisa a dizer. Vocês nunca conhecerão o amor verdadeiro se continuarem medindo sentimentos com cifras. O post começou a viralizar instantaneamente. Comentários positivos começaram a surgir. Pessoas defendendo o amor deles, compartilhando suas próprias histórias de relacionamentos improváveis. Mas sua reputação... Sofia começou. Que se dane a reputação. Eduardo a interrompeu, puxando-a para seus braços. Você é mais importante que qualquer imagem pública. Sofia enterrou o rosto no peito dele, inspirando seu perfume familiar, que já havia se tornado seu porto seguro. Tenho medo, confessou. Não das críticas ou dos julgamentos, mas de não ser forte o suficiente para enfrentar tudo isso. Eduardo a afastou gentilmente, apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Você é a pessoa mais forte que conheço, ele disse com convicção. Foi forte o suficiente para parar e ajudar um estranho quando ninguém mais o fez. Foi forte o suficiente para ser verdadeira num mundo de falsidades. E é forte o suficiente para enfrentar isso. Naquele momento, o celular de Eduardo tocou. Era Roberto Antunes. Filho, a voz do senhor soou através do viva-voz. Acabei de ver o que está acontecendo. Como Sofia está? Eu... estou aqui, Sofia respondeu, sua voz ainda tremendo. Minha querida. O carinho na voz dele era palpável. Quero que saiba de uma coisa. Em todos os meus anos de vida, nunca vi meu filho tão feliz quanto nestes últimos dias. E isso não tem preço. Sofia sentiu novas lágrimas, desta vez de emoção, escorrendo por seu rosto. Eduardo as secou com beijos suaves, cada toque uma promessa silenciosa de que enfrentariam tudo juntos. Então, ele murmurou contra seus lábios. Ainda quer fugir? Sofia balançou a cabeça, um sorriso fraco surgindo em seus lábios. Não, respondeu. Quero lutar. Por nós. Eduardo sorriu, aquele sorriso que fazia seu coração derreter, e a beijou profundamente como se quisesse selar aquela promessa com algo mais forte que palavras. Lá fora, o mundo virtual continuava seu frenesi de comentários e especulações. Mas ali, naquele quarto de hotel, duas pessoas descobriam que o amor verdadeiro não precisa de aprovação das redes sociais. Que alguns sentimentos são fortes demais para serem abalados por hashtags maldosas. E que, às vezes, as histórias mais bonitas são justamente aquelas que ninguém esperava que dessem certo. A decisão de partir não foi fácil. Sofia encarava sua mala sobre a cama do hotel. A mesma mala quebrada que havia arrastado pelo aeroporto dias atrás, em uma vida que agora parecia tão distante. Suas mãos tremiam enquanto dobrava a última peça de roupa, suas próprias roupas simples, não os vestidos caros que Eduardo havia comprado. O sol da tarde entrava preguiçosamente pela janela, pintando sombras douradas no quarto que havia sido seu refúgio nos últimos dias. Na mesa de cabeceira, o broche de asas de prata que Eduardo lhe dera brilhava como uma acusação silenciosa.
Sofia o pegou, seus dedos acariciando as linhas delicadas do metal. Às vezes, precisamos de asas emprestadas para alcançar novos horizontes, ele havia dito. Mas e quando essas asas começavam a pesar demais? As últimas 24 horas haviam sido um turbilhão. Mesmo após a declaração pública de Eduardo, as redes sociais não davam trégua. Agora, repórteres acampavam na entrada do hotel, suas câmeras, como abutres esperando o momento certo para atacar. Cada saída era um desafio. Cada olhar dos funcionários carregava uma pergunta não feita. A gota d'água veio naquela manhã. Um e-mail de seu antigo chefe do café, compartilhando uma reportagem, especialmente cruel de uma revista de fofocas. A verdadeira Sofia, bradava a manchete, seguida por depoimentos de supostos ex-namorados e amigos próximos, que ela sequer reconhecia. Foi então que Sofia entendeu. Não importava quanto Eduardo a defendesse, quanto amor existisse entre eles, sua presença na vida dele sempre seria uma sombra, uma mancha que a imprensa e a sociedade não deixariam esquecer. Com dedos trêmulos, pegou seu celular e comprou uma passagem de volta. Um voo que partiria em 3 horas. Não contou a Eduardo. Não podia. Sabia que, se o visse, se ouvisse sua voz, sua determinação se quebraria como vidro. Deixou um bilhete simples sobre a cama. Às vezes, o maior ato de amor é saber partir. Obrigada por me mostrar que contos de fada podem existir, mesmo que por alguns dias. Sofia. O caminho até o aeroporto foi uma tortura. Cada esquina lembrava um momento com Eduardo. O restaurante onde haviam jantado, o parque onde haviam caminhado, de mãos dadas, desafiando os fotógrafos escondidos. Até o céu parecia mais azul quando estavam juntos, como se o próprio universo conspirasse para tornar cada momento mais especial. No aeroporto, Sofia arrastou sua mala quebrada pelos corredores. Familiares. A ironia não lhe escapou. Estava exatamente onde tudo havia começado, mas agora, cada passo a levava para longe do amor, não em sua direção. Parou próxima ao mesmo balcão onde havia encontrado o Sr. Antunes. Por um momento, quase pôde ver a cena se desenrolando novamente. O senhor elegante em sua cadeira de rodas, as pessoas passando indiferentes, ela largando tudo para ajudar. Como um momento tão puro podia ter desencadeado tanta turbulência? Passageiros do voo 3742, favor dirigir-se ao portão de embarque. Sofia respirou fundo, ajustando a alça da bolsa no ombro. Era a hora. Cada passo em direção ao portão parecia pesar toneladas, como se seu corpo inteiro protestasse contra a decisão de sua mente. Foi quando ouviu. Sofia! Seu coração parou. Aquela voz. Não podia ser. Sofia! Espere! Ela se virou lentamente, lágrimas já embaçando sua visão. E lá estava ele, Eduardo Antunes, o poderoso empresário, correndo pelo aeroporto como um louco, seu terno. Impecável agora amarrotado, seus cabelos sempre perfeitos em completo desalinho. As pessoas pararam para observar a cena, alguns já sacando seus celulares para filmar. Mas pela primeira vez, Sofia não se importou com as câmeras, com os olhares, com os futuros comentários nas redes sociais, porque Eduardo estava se aproximando dela, seus olhos cinzentos tempestuosos fixos nos dela, e nada mais importava. Como? Ela começou a perguntar, mas ele a interrompeu. O porteiro do hotel. Eduardo respondeu, ainda tentando recuperar o fôlego. Ele te viu saindo com a mala. Eu verifiquei todos os voos partindo nas próximas horas. Eduardo. Sofia sentiu as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu não posso. Não. Ele a interrompeu, sua voz firme apesar da respiração ofegante. Não termine essa frase. Não ouse dizer que não pode ficar comigo porque outras pessoas não entendem nosso amor. Ele se aproximou mais, pegando suas mãos entre as suas. Sofia notou que elas tremiam levemente. Sabe o que eu percebi quando li seu bilhete? Eduardo continuou, sua voz baixando para quase um sussurro. Que você está fazendo exatamente o que Marina fez.
tomando decisões sobre nosso relacionamento baseada no que os outros pensam. A comparação a atingiu como um tapa. É diferente. Ela protestou fracamente. É exatamente igual, ele insistiu. Você está deixando o medo do julgamento dos outros ser maior que nosso amor. Está deixando a opinião de estranhos ditar o rumo da sua vida, nossa vida. Eduardo soltou suas mãos apenas para pegar algo no bolso do paletó, um envelope. Antes de você decidir partir, ele disse, entregando-lhe o envelope. Preciso que veja isso. Com dedos trêmulos, Sofia abriu o envelope. Dentro havia uma carta, a caligrafia elegante do Sr. Antunes, imediatamente reconhecível. Querida Sofia, quando minha esposa faleceu, algo em Eduardo morreu também. Ele continuou existindo, claro, comandando empresas, fazendo negócios, vivendo a vida que todos esperavam dele. Mas seus olhos haviam perdido aquele brilho especial que toda mãe e pai reconhecem nos filhos. Então você apareceu. Não com grandes gestos ou declarações dramáticas. Não com planos elaborados ou estratégias de sedução. Você simplesmente parou, em um mundo que insiste em correr, e mostrou que ainda existem pessoas capazes de ver além das aparências. Os olhos dele voltaram a brilhar. Desta vez sou eu quem vai te ajudar a embarcar no que realmente importa. Não em um voo de fuga, mas na jornada mais importante de todas, a do amor verdadeiro. Com carinho, Roberto Antunes. Sofia ergueu os olhos da carta para encontrar Eduardo ajoelhado à sua frente, bem ali no meio do aeroporto, segurando uma pequena caixa de veludo negro. O mundo pareceu congelar. Os sons do aeroporto desapareceram. As pessoas ao redor se transformaram em borrões indistintos. Havia apenas Eduardo, seus olhos cinzentos brilhando com lágrimas contidas. Seu coração exposto ali, no chão do aeroporto. Sofia, ele começou, sua voz rouca de emoção. Você me ensinou que às vezes precisamos parar para encontrar o que realmente importa. Agora sou eu quem está parando, na frente do mundo inteiro, para dizer que nada, nenhum comentário maldoso, nenhuma manchete sensacionalista, nenhum julgamento alheio, é mais importante que nós. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com um único diamante que brilhava como uma estrela capturada. Case-se comigo, ele disse simplesmente. Não porque sou rico, não porque é um conto de fadas, mas porque é real. Porque quando você sorri, meu mundo faz sentido. Porque quando você está por perto, finalmente me sinto em casa. Sofia soluçou, suas mãos cobrindo a boca. Ao redor deles, pessoas começavam a se aglomerar, filmando, fotografando, sussurrando. Mas pela primeira vez, desde que sua história vazou, ela não se importou com a audiência. Eu não tenho nada, ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eduardo sorriu, aquele sorriso que fazia seu coração derreter. Você tem tudo o que eu sempre procurei, ele respondeu. Tem verdade em um mundo de mentiras. Tem pureza em um mundo de interesses. Tem amor em um mundo de conveniências. Ele pegou sua mão esquerda, o anel pairando próximo ao seu dedo. Então, Sofia, a mulher que parou para ajudar um estranho e acabou salvando minha alma. Você aceita construir uma vida comigo? Aceita enfrentar o mundo ao meu lado? Aceita ser minha parceira, minha melhor amiga, meu amor? O mundo parecia ter parado, de respirar, esperando sua resposta. Sofia olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Não o bilionário, não o empresário poderoso, mas simplesmente Eduardo, o homem que havia devolvido cor ao seu mundo. E finalmente entendeu. Algumas histórias são maiores que o medo. Alguns amores são mais fortes que as dúvidas. Algumas decisões podem mudar não apenas uma vida, mas um destino inteiro. Sim, ela sussurrou, e então mais forte. Sim. Eduardo deslizou o anel em seu dedo
e se levantou em um movimento fluido, puxando-a para seus braços. O beijo que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia mais incerteza, não havia mais medo. Era um beijo de promessa, de futuro, de certeza. Os aplausos e assobios da multidão que havia se formado ao redor deles finalmente penetraram sua bolha de felicidade. Sofia escondeu o rosto no peito de Eduardo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Agora, sim, ele murmurou em seu ouvido. Você está embarcando na viagem certa. E ali, no mesmo aeroporto onde tudo havia começado, Sofia finalmente entendeu as palavras do Sr. Antunes. Às vezes, quando paramos para ajudar alguém, o destino decide nos ajudar também. Às vezes, as melhores histórias de amor são aquelas que começam com um simples ato de bondade. O anel brilhava em seu dedo como uma promessa, e pela primeira vez desde que sua vida havia virado de cabeça para baixo, Sofia não tinha medo do futuro. Porque agora sabia. Alguns amores são fortes demais para serem abalados por comentários maldosos. Algumas histórias são verdadeiras demais para serem manchadas por fofocas. E a deles estava apenas começando. Um mês depois, o aeroporto estava diferente naquela manhã. Não era apenas a luz dourada do amanhecer que se derramava através das janelas enormes, ou o movimento mais tranquilo das primeiras horas do dia. Era como se o próprio ar tivesse mudado, carregado de promessas e possibilidades. Sofia ajustou o broche de asas de prata em seu vestido, o mesmo que Eduardo lhe dera em sua primeira noite no hotel. Ao seu lado, sua mala não era mais a velha companheira quebrada, mas uma nova, elegante sem ser ostensiva, como tudo que ela havia aprendido a aceitar em sua nova vida. Pronta? Eduardo perguntou suavemente, sua mão encontrando a dela com naturalidade, seus dedos se entrelaçando como se tivessem sido feitos para isso. O anel de noivado em sua mão esquerda captou um raio de sol, lançando pequenos arco-íris nas paredes. Quase, ela respondeu, seus olhos procurando uma figura familiar entre os passageiros. E lá estava ele, Roberto Antunes, não mais na cadeira, de rodas, mas caminhando lentamente com uma bengala, seu sorriso tão brilhante quanto o sol lá fora. Meus queridos. Ele os cumprimentou, abraçando Sofia com genuíno afeto. O primeiro voo juntos como noivos, um momento especial. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos ao lembrar tudo o que havia acontecido naquele último mês. As manchetes de jornal haviam gradualmente mudado de tom, de escandalosas para românticas, de acusatórias para celebratórias. O conto de fadas moderno, diziam agora. A vitória do amor verdadeiro. Mas não havia sido fácil. Cada dia trouxera seus próprios desafios, suas próprias batalhas. Eduardo havia enfrentado o conselho de acionistas que questionavam seu julgamento. Sofia precisara aprender a navegar um mundo de etiqueta e protocolos sociais que às vezes parecia ter sido projetado para fazê-la tropeçar. No entanto, cada obstáculo só havia servido para fortalecer o que tinham. Cada crítica, cada olhar torto, cada comentário maldoso tinha sido uma oportunidade de provar que seu amor era mais forte que qualquer adversidade. Lembra-se daquele dia? Roberto perguntou, seus olhos azuis brilhando com memórias. Quando todos passavam por mim como se eu fosse invisível, Sofia assentiu, incapaz de falar por um momento. Como poderia esquecer? Aquele momento havia mudado sua vida completamente. Sabe, Roberto continuou, sua voz suave, mas firme. Naquele dia, não era apenas eu quem estava preso em uma cadeira. Eduardo também estava, preso em sua própria dor, em seu próprio medo de amar novamente. Eduardo apertou a mão de Sofia, e ela podia sentir a emoção tremendo através daquele toque. Mas você, minha querida. Roberto sorriu, tocando o broche de asas em seu vestido. Você nos libertou. Com um gesto tão simples, tão puro. Você nos ensinou a voar novamente. O anúncio do voo ecoou pelo terminal, chamando os passageiros para o embarque. Era uma viagem especial, a primeira férias deles como casal, uma chance de escapar do frenesi da mídia e simplesmente
ser. Enquanto caminhavam para o portão de embarque, Sofia observou as pessoas ao redor. Algumas a reconheciam, cochichando e apontando discretamente. Mas agora isso não a incomodava mais. Havia aprendido que o amor verdadeiro não precisa se esconder, não precisa se justificar. Você está diferente, Eduardo comentou baixinho, apenas para ela ouvir. Diferente como? Ela perguntou, voltando-se para olhar em seus olhos. Aqueles olhos cinzentos que ainda faziam seu coração saltar uma batida. Mais forte, ele respondeu, parando por um momento para admirá-la. Mais segura, como se finalmente tivesse entendido o que eu vi desde o primeiro momento. Sofia sorriu, lembrando-se de todas as transformações que havia experimentado. Não era apenas a roupa mais elegante, ou o novo corte de cabelo, ou mesmo o anel em seu dedo. Era algo mais profundo, mais fundamental. Sabe o que eu percebi? Ela disse, sua voz suave, mas firme. Que às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar de verdade. Roberto, que o seguia alguns passos atrás, sorriu ao ouvir essas palavras. E às vezes, ele acrescentou, precisamos parar de correr para descobrir para onde realmente queremos ir. Chegaram ao portão de embarque, onde uma comissária os aguardava com um sorriso profissional. Sofia notou que era a mesma que havia lhe entregado o bilhete de Roberto naquele primeiro voo, há um mês. Bem-vindos, a comissária disse, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Seu voo está pronto para partir. Antes de embarcar, Sofia se voltou para Roberto. Obrigada, ela disse simplesmente. Mas aquela única palavra carregava o peso de 1000 gratidões não ditas. O senhor sorriu, seus olhos azuis mareados. Não, minha querida. Eu é que agradeço. Por devolver a luz aos olhos do meu filho. Por nos ensinar que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas em gestos. De bondade. Eduardo abraçou o pai longamente. Uma cena que fez o coração de Sofia apertar de emoção. Quando se separaram, Roberto segurou as mãos dos dois entre as suas. Voem, ele disse simplesmente. Voem e sejam felizes. O resto é apenas ruído. No avião, sentados lado a lado na primeira classe, Sofia olhou pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo. A mesma cidade que, um mês atrás, havia testemunhado o início de sua história de amor. No que está pensando? Eduardo, perguntou, seus dedos brincando com os dela. Em como tudo começou, ela respondeu honestamente. Em como um simples ato de bondade pode mudar tudo. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração derreter, e se inclinou para beijá-la, suavemente. Sabe o que eu mais amo em você? Murmurou contra seus lábios. Que mesmo agora, mesmo depois de tudo, você ainda não percebe o quão extraordinária é. O avião começou a taxiar na pista, preparando-se para decolar. Sofia entrelaçou seus dedos com os de Eduardo, sentindo o metal frio do anel contra sua pele. Um lembrete constante de que alguns sonhos realmente se tornam realidade. Tudo isso começou porque eu parei. Ela começou. E empurrei uma cadeira. Eduardo completou, seus olhos brilhando com amor e diversão. Não. Ele continuou, sua voz ficando séria. Tudo isso começou porque você me mostrou que ainda existem pessoas capazes de ver além das aparências. Porque naquele dia, quando você ajudou meu pai, foi eu quem saiu da cadeira. Sem nem saber que estava preso nela. O avião decolou suavemente, deixando a cidade para trás. Abaixo, o aeroporto foi ficando cada vez menor, até se tornar apenas um ponto na paisagem. Mas para Sofia e Eduardo, aquele lugar sempre seria especial. O cenário onde um gesto de bondade se transformou em uma história de amor. Sofia encostou a cabeça no ombro de Eduardo, sentindo seu perfume familiar que agora significava lar. O broche de asas em seu vestido captou a luz do sol que entrava pela janela, brilhando como uma promessa. Algumas histórias de amor começam com um olhar. Outras, com um encontro casual.
A deles havia começado com um ato de gentileza. Puro, simples, verdadeiro. E talvez essa fosse a maior lição de todas. Que às vezes, os maiores romances não começam com grandiosos gestos ou declarações dramáticas. Às vezes, eles começam quando paramos de correr, quando escolhemos ver além das aparências, quando decidimos que a bondade ainda vale a pena, mesmo em um mundo que parece ter esquecido o valor dos gestos simples. O avião continuava subindo, cortando as nuvens rumo ao horizonte infinito. E ali, a milhares de pés de altura, Sofia finalmente entendeu. Não era apenas uma história de amor. Era uma história de transformação, de coragem, de descoberta. Era a história de como um momento de bondade podia mudar não apenas um destino, mas todos os destinos que se entrelaçavam com ele. De como o amor verdadeiro tinha o poder de curar feridas antigas e criar novos começos. E principalmente, era a história de como às vezes precisamos parar completamente para finalmente começar a voar.